Me chamo Guilherme de Ferani Castro, sou bacharel em Direito com formação complementar em Relações Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas e gostaria de convidar a todos para conhecerem um livro que acabei de lançar pela editora Lumen Juris, chamado O Caso do Palácio Guanabara. Esse livro é resultado de uma pesquisa que eu iniciei ainda nos anos de graduação e continuei posteriormente, conforme o Judiciário ia tomando medidas mais decisivas com relação ao processo judicial que dá o título ao livro, e o processo seguia o seu curso natural. Como nós sabemos, em 15 de novembro de 1889, o imperador Dom Pedro II foi deposto por um golpe militar que pôs fim ao regime monárquico no Brasil. O que se seguiu foi um conturbado período de transição política entre a monarquia para a república, que hoje em dia é até pouco estudado na academia. A família imperial foi extirpada de seus direitos políticos, ela perdeu todos os seus cargos, ofícios e prerrogativas e também foi exilada do país, foi banida do território nacional, exatamente para assegurar a consolidação do novo regime que surgia, a República. Essa perda de ofícios, essa perda de cargos e prerrogativas e privilégios é de se esperar numa transição política. O que não é de se esperar, o que aconteceu e de fato aconteceu com a família imperial, foi que esses efeitos afetaram ela em sua esfera privada, por meio, por exemplo, de uma série de expropriações. Uma dessas expropriações é a que dá título à obra que acabamos de lançar, O Caso do Palácio Guanabara. Em 1894, já alguns anos após a queda da monarquia, a casa da princesa Isabel, então chamado Palácio Isabel ou Paço Isabel, que foi comprado por ela e pelo conde Deus, seu esposo, com o dinheiro do Estado brasileiro cedido a ela a título de dote, conforme a própria Constituição e as normas da época previam, foi tomado pelos militares republicanos e transformado, hoje em dia atual, se chama Palácio Guanabara, sede do governo estadual do Rio de Janeiro. Mesmo exilados na Europa, a princesa Isabel, o seu esposo, o conde D e os seus descendentes buscaram reaver esse imóvel no judiciário. Agora, passado mais de um século, esse caso continua a opor os membros dessa dinastia deposta ao Estado brasileiro, nesse que eu considero que é um dos processos mais curiosos e antigos do nosso judiciário. Dessa forma, analisando o caso do Palácio Guanabara pela ótica da justiça de transição, que é constituída por mecanismos para analisar e tratar dos abusos sistemáticos de direitos humanos em transições políticas, eu introduzo uma nova teoria, a problemática da justiça de transição aplicada no direito privado, para tentar oferecer uma resolução para esse caso que há 120 anos, há mais de 120 anos, continua tramitando em nosso judiciário. Utilizando o caso do ex-rei Constantino II da Grécia contra a República Grega na Corte Europeia de Direitos Humanos, julgado em 2000, bem como a doutrina civilista aplicável ao âmbito do caso no século XIX e os pareceres que os juristas ofereceram no próprio processo do caso Guanabara, ainda no século XIX e inclusive mais recentemente, o livro se propõe a responder 3 perguntas. A primeira, em 15 de novembro de 1889, data da proclamação da República, a quem pertencia o imóvel chamado Paço Isabel? A princesa imperial ou ao Estado brasileiro que deu o dinheiro para o dote? A segunda, analisado toda a questão da transição política e a ótica da justiça de transição, se esse caso pode ser tratado pelos meios e mecanismos da justiça de transição. E a terceira pergunta, analisado o precedente do ex-rei da Grécia contra a Grécia, qual que é a nossa resolução para o caso? Espero que gostem do tema e do livro e espero que eu tenha conseguido contribuir para esse debate que há um século permeia nosso judiciário. Fica aqui então o meu convite para que vocês o adquiram no site da editora Lumen Juris, bem como nas nossas outras livrarias parceiras. Obrigado pela atenção e um forte abraço a todos.